Começando mais um react, dessa vez trazendo pra vocês o mais novo lançamento do Viral Quest. Não sei sobre o que se trata, provavelmente eu deveria, sempre que eu abro um vídeo do... É que assim, se eu abrir a descrição do vídeo do Viral Quest, vai estar falando aqui sobre o que se trata. Só que aí que está o problema, eu não conheço os analog horror da internet. Eu não conheço as creepypasta modernas, eu desconheço, eu não faço a mínima ideia. Então não adianta eu olhar, porque fica bem mais da hora eu simplesmente chegar no vídeo aqui e ter uma primeira impressão com vocês do tema, do que vai ser falado, entendeu? Então, aqui estamos para ver o que acontece depois da morte. O título é bem sugestivo, é bem sugestivo com muitas coisas que podem se tratar, mas vamos ver sobre o qual exatamente vai ser essa história de terror que a gente vai ver aqui, esse ARG, ou Analog Horror, ou Creepypasta. Eu nunca sei diferenciar, pra mim as três é a mesma coisa. Comenta já, vamos já passar por esse negócio enquanto eu mudo a tela. E faz um favor pra mim, comenta qual que é a diferença entre ARG, Analog Horror e Creepypasta, porque eu real não consigo ver uma diferença entre os três, fechou? E deixa o seu like e faz tudo isso agora, no começo do vídeo, porque se você deixar pro final, você esquece. E é o seu comentário, a sua curtida, que me ajuda com o engajamento aqui no canal, fechou? Dito isso, bora pro vídeo. 3, 2, 1, é play! Olá, amante do terror. Essa Você voz alguma sempre me pega vez já se desprevenido. perguntou o que acontece depois que a gente morre? O que acontece depois que a gente parte desse mundo e vai pra um melhor do que a gente vive? Ou pior! Supostamente falando? Todo Ou mundo pior. alguma vez já se fez essa pergunta. E eu digo isso porque basta você entender o que a morte é pra que você comece a se perguntar o que vem depois do fim. Aí entram várias questões ideológicas e religiosas. Sim. Os adeptos ao cristianismo acreditam que exista um céu e o inferno. Sim. Basicamente falando, as almas boas vão pro céu e as almas malignas pro inferno. Claro que nisso existem um monte de variáveis e interpretações. E ninguém nunca entra num consenso do que faz alguém ser merecedor de ter o descanso ou da punição eterna. Mas o fato é um só. Quem morrer vai pro inferno ou pro céu. Isso no cristianismo. Em outras religiões, como a Umbanda, por exemplo, os espíritos das pessoas que desencarnam, ou seja, que morrem... Assim, no cristianismo que eu saiba, não é simplesmente também só... Tudo bem que ele falou que vai de interpretação para interpretação, né, obviamente. Mas não é simplesmente você ser bom, você vai pro céu, né? É você seguir o que tá ali nos ensinamentos. Tipo assim, não é necessariamente, você ser bom, genericamente bom. Não, você tem que ser bom como tá escrito aqui que é uma pessoa boa, entendeu? Então, assim, tanto que tem muita gente que se diz cristã e tudo mais, mas aí você vai ver tem algum ensinamento ali do que tá escrito ali que não faz. Então, assim, é controverso. Eu sei que tem várias interpretações diferentes, mas há aqueles que dizem que, tipo assim, teoricamente, se você perguntar pra algumas pessoas, líderes religiosos, eles vão te responder isso. Como que eu faço pra ir pro céu? Você tem que pegar esse livro aqui e seguir tudo que tá escrito nele. É isso, sabe? Como a Umbanda, por exemplo, os espíritos das pessoas que desencarnam, ou seja, que morrem, vão para um lugar chamado umbral, que é meio que um intermédio sombrio e enevoado para outro plano, o plano espiritual, onde obviamente os espíritos vivem. As regras do umbral e o que acontece com os espíritos são tão ambíguas quanto os critérios de quem vai pro céu ou quem vai pro inferno. Então eu nem vou me estender muito nisso. Existem outras religiões, tipo o budismo, que acredita que quando uma pessoa morre, ela vai reencarnar em uma outra vida. E essa vida não necessariamente vai ser uma vida humana, e sim um outro ser vivo. Isso, claro, sem as memórias da sua vida passada. E por incrível que pareça, muitas pessoas ao redor do mundo, mesmo que essas não sejam budistas, acreditam fielmente que as pessoas reencarnam quando morrem. Ainda mais que existem vários registros históricos de pessoas que supostamente lembraram das suas vidas passadas, mas nada nunca foi afirmado ou não afirmado oficialmente. Os céticos acreditam que a morte seja simplesmente um fim, que não tem nada depois, só um simples vazio. Só que, claro, mesmo essa visão simplista dos ceticistas, ainda assim é bem complicado de se imaginar, porque afinal de contas, o que é o nada? O que seria ser um nada? Você consegue se imaginar sendo nada?
Eu não. Enfim, para que foi toda essa discussão sobre o que vem depois da morte? Recentemente eu vi no canal do Blu-ray uma animação um tanto interessante do EXP Goat, que é responsável por outras animações, tipo Dexter El Perro e Alice in Dreams. Ou seja, Esse ele sabe Alice in fazer uma Dreams boa eu já animação de vi. terror. Esse E parece Alice in que Dreams é todas essas maravilhoso. animações, ou pelo menos algumas Eu já delas, trombei com fazem isso na parte de um internet. universo compartilhado, o que daria um novo patamar para elas. Até porque precisa de bastante criatividade para fazer isso acontecer. A animação que a gente vai ver aqui é a What Happens Essa eu não After conheço, Death. não. A gente vai ver o desenrolar e teorizar no fim. Vamos lá. A animação é constituída por 2 episódios. O primeiro começa com essa mulher chamada Elizabeth, em um lugar meio estranho, é um gramado. Atrás tem algumas montanhas e tá de noite num céu em um tom meio violeta. Um visual que lembra até um Dreamcore. Esse nome me deu gatilho. A última Elizabeth que eu conheci me afogou num rio. Quem já jogou Bioshock Infinite entendeu. Tá de noite num céu em um tom meio violeta. Um visual que lembra até um Dreamcore. Ela parece que tá observando alguma coisa, e essa coisa é uma silhueta um tanto sinistra. Um ser humanoide torto que parece ter chifres na cabeça, um corpo magro, e do lado esquerdo parece que as costelas estão expostas. Só que de uma hora para outra, essa coisa vira um cavalo. O sentido para isso vai ser revelado no segundo episódio, mas nesse aqui, só parece muito aleatório esse bicho virar um cavalo. Só que Elizabeth não parece que tá ligando muito para isso e vai se aproximando da criatura lentamente. Quando ela chega perto do cavalo, ele tem uma cara bem desagradável, com os olhos profundos, uma crina fina e desgrenhada, Meu Deus. e uma série de dentes Tá me dando memórias de guerra vindas diretamente de Berserker, essa cara desse cavalo aqui. Puta merda. finos e tortos. E Tem se a umas cara memórias dele de já não guerra era vindo desagradável na o minha suficiente, na minha ele ainda cabeça. vem e me solta um som ainda pior. Logo em seguida, corta de novo pra Elizabeth encarando aquilo com uma cara de morta. E por alguns frames, uma luz verde pisca, e a gente pode ver a estrutura óssea dela, logo antes dessa imagem, que é bem difícil distinguir o que é, mas parece ser um par de mãos de um esqueleto humano, e no meio um tipo de esfera, que se repara bem, quase lembra uma íris e uma pupila, e Onde em eu tô? volta a esclera. A visão volta. Onde que era pra eu estar enxergando isso? Quase lembra uma íris e uma pupila, e em volta a esclera. A visão volta pra se lembra uma Calma. íris. Era pra eu estar vendo isso? Porque eu não tô vendo não, mano. Calma. Esqueleto humano, e no meio um tipo de esfera, que se repara bem, quase lembra uma íris e uma pupila, e em volta a esclera. A visão volta pra Elizabeth encarando. Não Só vi que agora porra não era nenhuma mais um disso. cavalo. Tinha voltado a ser a Não silhueta vi estranha lá nada. do início. A teoria é que talvez a imagem do cavalo tenha sido meramente projetada pela mente da Elizabeth, que tentou mudar a aparência da criatura, mas acabou não dando muito certo, considerando que ela voltou para a forma original, com a seguinte mensagem aparecendo na tela. A fala da Elizabeth. Essa coisa tá me observando. Eu sinto o frio que transmite. Sente el frio que preciso. transmite. Necessito. Eu preciso acordar! Necessito despertar. Rapaz. Logo depois disso, uma outra mensagem que pelo tom e pela coloração dá pra perceber que não é a Elizabeth que tá falando. Será que um corpo humano pode ser revivido? Um E assim corpo acaba o sem primeiro vida episódio, pode ser totalmente revivido? em aberto sobre o que aconteceu com a Elizabeth ou com a criatura, mas ainda não acabou, porque tem a descrição desse vídeo, que diz o seguinte: as ondas cerebrais de Elizabeth estão respondendo a este grande mistério. Isso nos leva ao episódio 2. O episódio 2 já começa dizendo o seguinte: o que acontece depois da gente ir desse plano? Nossa casca humana fica vazia. Nossa, Nossa alma julgada e Não deu mandada para tempo. onde ela pertence. Ou pelo Vou menos parar de era só, isso espanhol. que a gente acreditava. Corta então pra Elizabeth, que pelo que parece tá morta, em cima de um lugar meio sujo e arranhado, com um aparato na cabeça e uma máscara de respiração ligada por um tubo em algum lugar. De fundo, a gente pode ouvir um homem falando. Não sabe quem é ainda, mas ele tá dizendo que ela Não tem literal um filme de terror que a premissa é isso? Não tem um literal filme de terror que os caras vão fazer. Eles querem fazer um experimento científico do que. O que existe pós a morte. Aí eles vão induzir uma mulher pra, tipo, ter uma morte simulada, né? Tipo,
Eles vão parar o corpo dela como se ela tivesse morrido e depois trazer de volta pra tentar, tipo, observar os efeitos científicos e místicos que isso acontece. Dá mó merda. É um filme de terror, de espírito, não sei o que, demônio, capeta, sei lá do que é o filme. Mas tem um filme, esqueci agora o nome, mas eu sei que tem um filme que a premissa é essa. A gente pode ouvir um homem falando. Não sabe quem é ainda, mas ele tá dizendo que ela tá em perfeitas condições pro transplante de ondas cerebrais pra criatura S006. Daí começa uma operação de eletrochoque. A Elizabeth meio que acorda em um lugar todo branco e vazio, com exceção de uma única porta vermelha na frente dela. Como não tem muita opção se não passar por ela, Elizabeth faz isso, só pra se deparar com outro vazio. Só que dessa vez é negro, e ao invés de uma porta, no meio tem uma criatura estranha, outro humanoide magro, só que pelo menos é reto. A ponta da cabeça parecem várias ramificações de galhos de árvore. Os dois se encaram por um tempo, e a criatura finalmente resolve quebrar o silêncio. Está perdida. Alguém quer te dominar. Você está limpo. Limbo, para aqueles que não sabem, é como se fosse um nada. No catolicismo, pelo que se sabe, o limbo é um lugar que está entre todos os planos, entre a terra, o inferno e o céu. Para lá iam as almas inocentes que não cometeram pecados, mas que também não foram batizadas, então viveriam num lugar sem penalidades, mas também sem purificação, ou seja, sem a presença de Deus. Então, o destino delas seria ficar vagando por esse lugar sem subir nem descer. Então, não seria um purgatório, porque o purgatório é o lugar onde as almas vão para ser julgadas e purificadas. No limbo não existe julgamento, purificação ou penalidade. Em um conceito mais amplo, o limbo é basicamente um lugar em que nada acontece, em que nada existe além da sua alma, vagando por... E parou pra pensar que todas as crianças, então, teoricamente, tipo, quem morre recém-nascido ou quem morre muito jovenzinho vai pra lá? Porque, teoricamente, todo bebê morre antes de... Tipo assim, se o bebê morre, infelizmente, ele morre antes de ser batizado. Então... é bizarro, né? Por aí no escuro, sem direção e sem destino. Isso falando de uma maneira bem básica, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque não é o foco do vídeo. Depois disso, aparece uma papelada, que é tipo a ficha da Elizabeth. Vamos por partes. Primeiro, a gente descobre que ela ainda não foi considerada morta, e sim, tá no estado de coma. Isso significa que ela tá viva, e a consciência dela tá aparentemente presa no limbo, junto daquela criatura. A causa pro coma é a falta de oxigênio no cérebro. Ela foi aprovada para o transplante de ondas cerebrais, e o corpo dela tá em coma há 2 semanas. A gente descobre que as 2 organizações responsáveis por esse experimento são a SICA, Centro de Investigação de Ciência Alternativa, e a CIA, Segurança Especializada em Anomalias. 2 organizações que fazem parte do Analog Horror do Dexter L. Perro. Pelo que dá pra entender, essas 2 organizações trabalham em conjunto. A SICA trabalha nos experimentos próprios, usando e abusando de anomalias do mundo. E a CIA pode ser responsável pela contenção, seja das anomalias ou seja das informações, para não vazar. Isso até me lembrou de uma outra organização de um outro universo que faz basicamente a mesma coisa. Enfim, nesse papel também está escrito algumas coisas. 15 de janeiro de 1997. Experimento S006. Altura 2,5 metros. Habilidades... S006 é uma criatura criada a partir de um meio cérebro... É literal um documento da SCP mesmo, é literal. É literal um documento da SCP. Aliás, SCP é bom pra caralho, tá? Eu adoro pegar pra ler os SCP lá do site. É muito Habilidades... bom. S006 é uma criatura criada a partir de um meio cérebro de um cavalo saddlebred. Estava em estado vegetativo. S006 começou a tomar forma de um corpo decomposto. Quando metade do cérebro do cavalo foi posto nele, a face começou a se modificar, as orelhas ficaram mais longas, o nariz caiu e o tecido seco começou a se formar na garganta. Depois de 3 semanas, deu forma a um olho. Ele ainda não aceita ondas cerebrais. S006 está sob observação conectada à Mãe Matrix 0789. Embaixo tem algumas notas, mas como a ficha da Elizabeth está em cima, não dá pra ver tudo. O que dá pra ler é o seguinte: essa nova criatura tá ficando completamente capaz de se manter viva por mais de... transferido pra esse ser não, para este projeto. A tal da criatura é essa aí, a mesma que a Elizabeth viu no sonho. Isso pode significar que eles estão começando a se conectar de alguma forma. 24 de outubro de 1997. A gente consegue ver
que manter esse experimento vivo tá sendo bem difícil, já que o corpo dele não foi feito para se manter vivo. E as ondas cerebrais vão diminuindo cada vez mais, e sem nenhum transplante, ele ia morrer muito em breve. A palavra carnívoro aparece na tela, logo antes do próprio S006, o que pode significar que ele é uma criatura que come carne. Além disso, ele já demonstrou uma destreza incrível para solucionar quebras-cabeças infantis. Os pesquisadores já fizeram um teste colocando um prato de vegetais e outro de carne de porco na frente dele. Ele devorou o de carne, e esse teste já foi feito 3 vezes, e em todas ele só demonstrou interesse pela carne de porco. Com isso, eles confirmaram que ele é carnívoro. A Sika e a Cia vão manter ele guardado na sala cinza por questões de segurança. Aparentemente tá rolando uma notícia em que corpos estariam desaparecendo do nada. Ontem, 2 de novembro de 1996, o desaparecimento de aproximadamente 40 corpos foi reportado. Todos eles estavam no necrotério do Hospital Saúde Humana, gerenciado pela SICA, Centro de Investigação da Ciência Alternativa. As famílias dos corpos demandam justiça por este... Eu não consigo agora escutar Sika sem pensar em Zika por algum motivo. Meu cérebro do nada girou a palavra de Sika pra Zika. Centro de Investigação da Ciência Alternativa. As famílias dos corpos demandam justiça por este ato. Várias pessoas protestaram na frente do hospital com cartazes anunciando que a Sika tem que ser culpada por vender os corpos para mercados ilegais. Isso significa que supostamente a Sika e a Cia estavam coletando os corpos desse necrotério para benefício próprio. E, óbvio, sem o consentimento da família, porque que família iria permitir um absurdo desses? Ainda mais que supostamente era para vender para um mercado ilegal, provavelmente de órgãos. Mas o que a população ainda não sabe é que eles não estão vendendo para mercados ilegais, e sim estão coletando para fazer experimentos. Nesse caso, eles estão coletando corpos para ver quais que iriam se dar melhor por experimento S006. Pelo menos é nisso que eu acho que é. Se não for, só o XP Gold para responder no futuro. Enfim, depois da tira do jornal, a gente é apresentado para Elizabeth de novo. Claro, alucinando ou sonhando que tá numa sala de jantar chique e até mesmo vitoriana por causa das decorações. Na frente dela tem a mesa que tá cheia de coisa bizarra. Dá pra ver 4 carnes cruas, uma maçã aleatória, um sofá minúsculo, uma maçã comida, uma dentadura e um par de velas derretidas e esquisitas. Na frente da Elizabeth tem ninguém mais, ninguém menos do que aquela criatura lá do início. Ela diz para Elizabeth despertar, e no instante seguinte que diz isso, ela então acorda do coma e o coração volta a bater. Daí acaba. Ixi Maria. A Elizabeth, nesse tempo todo, não estava realmente morta. Só estava em um sono profundo que dá para dizer que é uma quase morte. A criatura que a gente vê lá no início é a projeção da que realmente existe. E tá lá no laboratório da Sika, unicamente pelo motivo de estar vivo. E a Elizabeth estava no mesmo lugar, pronta para fazer um transplante não autorizado de ondas cerebrais unicamente para manter o S006 vivo. A criatura que aparece junto dela lá no limbo não foi explicado o que é, mas se a gente for teorizar, pode ser uma das centenas representações da própria morte, falando com ela, orientando, avisando que ela estava em perigo, e no fim foi responsável por fazer com que ela despertasse. E por que a morte faria isso? Caralho. Talvez porque não fosse a hora dela ainda, e ela precisava despertar para que a consciência dela não fosse transferida para uma criatura horrenda criada em laboratório. E nisso ela despertou. Só não se sabe o que vai acontecer com ela depois disso. Bom, esse prologue horror, ele é bem curto, mas ainda assim tem uma boa história. Não se sabe se o EXP Goat vai continuar com ela ou não, mas de qualquer jeito, conta aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigado ao Crow Petrikov, ao Unknown Friend, a Salizinha ou Salizinha e Kelvin Sterling por terem se tornado abençoados, e também ao Igor Cardim e ao Akira por terem se tornado abençoados novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Os benefícios são ter prioridade de... Pô, muito bom, eu acho que ele vai falar agora mais se seja membro, mas videozão incrível, porra. Gostei demais. Depois eu vou pegar pra seguir esse canal. Pelo que me soou, é um canal que ele tá criando uma própria SCP dele, tá ligado? Eu acho isso muito foda, tipo... Mano, eu gosto demais de SCP, eu acompanho pra caralho, tipo, eu gosto dos contos, eu gosto das criaturas, eu gosto dos mitos. Aliás, se quiser ver vídeo de SCP, comenta aí, eu conheço alguns canais muito fodas de SCP, tem um canal de animação de SCP que eu não lembro agora de cabeça o nome,
mas é um canal que ele fica trazendo umas animações pra explicar esses CPs, é muito, muito, muito bom. Se quiser eu consigo trazer. Deixa o like aí também, não esquece. E, mano, videozão foda, foda, eu vou acompanhar, fiquei curioso agora pra ver os outros vídeos também. E é isso, fechou? Aí a gente se vê no próximo react então, até lá.